Deus teve uma ideia fantástica. Ele pensou: vou escrever a Bíblia. Ou vou mandar alguém escrever a Bíblia, não sei. Vou deixar a Bíblia para que as pessoas possam se guiar, para que elas possam entender o plano da salvação, para que elas possam conhecer Jesus. Enfim, vários livros dentro de um livro, porque Bíblia é isso, é a coleção de vários livros. Mas aí o homem, como adora estragar as coisas de Deus, eles se apegaram só em Levíticos para acusar os homossexuais, para jogá-los no inferno, e descartou todo o resto da Bíblia. Ou seja, a cruz, Jesus, o resto descartado. Só serve para eles Levítico. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. A postagem foi feita na terça-feira e, apesar de ter sido apagada pouco depois, viralizou nas redes sociais e vem causando polêmica. Nela, o pastor e cantor gospel da Igreja da Lagoinha, em Belo Horizonte, responde uma pergunta de um seguidor. O seguidor quer saber se a igreja deve manter ou expulsar da congregação dois rapazes que estão namorando. A resposta foi, abre aspas, entendi, são gays. A igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerada pecado. Eles podem ir para um clube gay ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento, mas na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. Bem, por que eu estou dizendo isso? Deus fez vários livros, né? Escreveu vários livros fantásticos. Temos Deuteronômio, temos Juízes, temos Salmos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Apocalipse. Mas as pessoas se prenderam em Levítico. Porque simplesmente elas querem uma justificativa para jogar o homossexual no inferno. Então elas vão buscar essa justificativa na Bíblia. Por quê? Porque elas são preconceituosas, elas são homofóbicas. Então elas acham que Deus é a nossa imagem e semelhança e não nós somos a imagem e semelhança dele. Ou seja, se eu sou homofóbico, se eu sou racista, se eu sou machista, eu acho que Deus é do mesmo jeito. Só que, na verdade, deveria ser o contrário. Nós é que deveríamos ser a imagem e semelhança de Deus. Como assim? Nós deveríamos ter herdado dele o quê? O caráter, a personalidade, a mansidão, o domínio próprio. Essas coisinhas que Deus tem, sabe? Que nós deveríamos ter, mas nós não temos. Muitas pessoas herdaram algumas características de Satanás. Quer ficar enchendo o saco dos outros na internet, ficar apontando o dedo para as falhas dos outros, ficar jogando gente no inferno, condenando, bancando o juiz, arrotando santidade. Isso tudo são características de Satanás, pessoas vaidosas, egocêntricas. Os crentes têm uma grande dificuldade em lidar com pessoas, porque eles não têm amor próprio. E Deus fala: ama teu próximo assim como você se ama, como a ti mesmo. Mas como amar alguém se você não se ama? Porque os crentes têm muito ódio. Eles vêm nas redes sociais só destilar veneno. Eles veem uma postagem de um homossexual, eles vão lá e comentam: olha, Jesus está voltando. É como se fosse uma ameaça Jesus voltar. Não, gente, Jesus voltar é a melhor coisa que nós poderíamos ter, porque Jesus voltando acaba de vez com toda essa confusão. Só que tem um detalhe: os crentes com tanta religiosidade podem acabar ficando quando Jesus voltar. Ou pior, né? Indo direto para o inferno. Porque esse tipo de religiosidade foi a mesma religiosidade que crucificou Jesus. Então, pelo que eu entendi da história,
Deus não quer pessoas religiosas, fanáticas, idólatras no céu. Lá não é lugar para esse povo. Então, se você tem essa religiosidade, esse apego, você abre o teu olho. Surgiu uma polêmica recentemente porque existe uma teoria de que Davi teria tido uma relação homossexual. Mas não é nada comprovado assim cientificamente. É uma história que surgiu que poderia ter tido um rolo entre ele e Jonathan. Pode ser verdade, pode não ser verdade. E aí eu simplesmente li o capítulo e deixei que as pessoas tirassem as suas conclusões. Nossa, pra quê? Foi uma guerra. Agora o fato que eu queria trazer aqui é que não é só o fato de Davi ter tido um caso com Jonathan, ou de eu estar trazendo essa história, é porque para os crentes é inadmissível ter um gay na Bíblia. E aí, para piorar, se esse gay for Davi, para piorar mais ainda, se o gay for diretamente da descendência de Jesus, porque Jesus é descendente de Davi. Então você imagina na cabeça dos crentes se descobrirem que, por exemplo, Jesus veio da descendência de um homossexual. Nossa, o fim do mundo. O Apocalipse vem antes de Gênesis para os crentes. A coisa vai começar a pirar na cabeça deles. O que eu acho interessante é que Deus ele não tem esse tipo de preconceito. Aí as pessoas lá me acusaram de estar fazendo blasfêmia. Mas aí a gente tem que entender o que seria uma blasfêmia. Blasfêmia é quando você insulta algo que é sagrado, uma divindade, uma religião. Então isso é uma blasfêmia. Por isso que Deus usa na Bíblia a passagem que fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, o insulto ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo é algo sagrado, o Espírito Santo é uma divindade, o Espírito Santo é Deus. Deu para entender? Davi é um homem, Davi é falho, então Davi poderia ser homossexual, sim, sem problema nenhum. Deus não iria jogar Davi no inferno por causa disso. Até porque eu acho interessante que Deus fala que o religioso, ele engole um camelo e se engasga com um mosquito. O que é isso? Davi mandou matar um homem, ou planejou o assassinato de um homem, para ficar com a mulher desse cara. E aí os crentes vão dizer: nossa, mas aí tudo bem, né? Davi, sendo hétero, pode. Ou seja, mandar matar ou arquitetar a morte de alguém, pode. Só não pode ser gay. Aí as pessoas vão usar desse argumento e dizer: mas Davi não fez isso para ficar com uma mulher? Sim, meu amigo, mas acontece que existem vários homens que são casados e que simplesmente têm aventuras e têm casos com outros homens. O fato de você gostar de mulher não significa que você não tenha uma relação homossexual. Davi poderia ser bissexual. O que eu percebo na passagem bíblica é que Davi tinha vício em sexo. Tanto que ele não podia ver ninguém pelado que ele simplesmente queria traçar. Essa é a realidade, é bater a real. E qual o problema de Davi ter sido homossexual? Ele continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. Afinal, ele planejou a morte de um homem para ficar com a mulher dele. Quando Deus diz, não matarás, e ele continua sendo um homem segundo o coração de Deus, se Deus perdoou alguém que mandou matar ou arquitetou a morte de alguém, por que Deus não perdoaria pelo fato de ter tido uma relação homossexual? Deu para entender? Mas o preconceito fala mais alto. A pessoa ela se ligou na passagem que diz que Davi poderia ser gay, no caso, na passagem que eu estou dizendo, não passagem bíblica, mas a gente falando. Só de surgir uma teoria, uma possibilidade de Davi ser gay, os crentes já surtam. E aí eles usam 3 versículos, ou 3 capítulos, 3 livros da Bíblia para meio que atacar os homossexuais, para dizer que Deus tem ódio de homossexual, que vai todos para o inferno, e eu queria destrinchá-los agora. O primeiro está em Levíticos, quando fala que o homem não se deitará contra o homem e tal, todo mundo já conhece, porque cita demais esse versículo, esse capítulo e tal. O que as pessoas não entenderam é o seguinte: Levítico
ele não é só sobre o homossexual. Não existe um capítulo na Bíblia exclusivo para os homossexuais. Quando Deus fala na homossexualidade, ali em Levítico, Deus também coloca na lista idolatria, feitiçaria, mentira. Em Levítico você não pode aparar a barba ou tirar a barba, você não pode cortar o canto da cabeça assim arredondado, não pode usar 2 tecidos. Deus foi dificultando as coisas na lei. Por quê? Deus estava pé da vida com o homem, certo? Porque Adão e Eva pecaram, foram destituídos da glória, todo mundo ia para o inferno. E aí o que aconteceu? Deus disse, eu vou dificultar a vida desse povo. Eu vou criar as leis e aí as pessoas simplesmente vão tentar, não vão conseguir e vai todo mundo pagar o pato. Só que tem um detalhe, Deus dificultou toda a questão não para que as pessoas não chegassem ao céu, mas para que as pessoas valorizassem o que Cristo fez na cruz, para que elas entendessem que iam todo mundo para o inferno, que todo mundo estava condenado. Se não fosse Jesus, a gente estava ferrado. Então, quando Jesus vem que se sacrifica, a ideia de Deus é, as pessoas agora vão olhar para Cristo e dizer, muito obrigado pela salvação. Mas nem isso as pessoas fazem, elas estão mais preocupadas em mandar o gay para o inferno. Desde que elas não vão, né? Desde que elas não vão para o inferno, elas mandam. Tudo bem. E aí essa questão da lei é que se você tropeça em uma parte da lei, você tropeçou na lei inteira. Então, Deus também fala na palavra que se você quer viver pela lei hoje, você vai ser julgado por ela. Então você tem que andar na linha, tem que seguir a lei toda, completa. Entendeu? Como a lei já foi abolida, porque Jesus veio e já viveu toda a lei, ele pagou o preço, nós vivemos hoje pela graça, então Levítico está cancelado. Não pode mais condenar o homossexual baseado em Levíticos, até porque ninguém conseguiria seguir todo o livro de Levíticos. Imagina, nós usamos calça jeans e camisa de malha, 2 tecidos, metade ou 80% ou 100% já estaria no inferno. Vamos para outra parte que a galera usa muito, Romanos, Coríntios, os livros de Paulo. Paulo, ele escrevia para as igrejas. Então Paulo escrevia para crentes. Quando Paulo fala que homem não se deitará com outro homem, essas coisas lá nos livros dele, Paulo está se referindo a pessoas que faziam sexo dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Paulo está alertando para hipocrisia e não para homossexualidade. Porque Paulo está dizendo, vocês condenam os homossexuais lá fora e fazem a mesma coisa aqui dentro. Então vocês são hipócritas. Paulo está condenando as atitudes dos gays hipócritas que estavam dentro da igreja, que se achavam melhores do que os outros. Então, vamos entender, né, todo o contexto para poder depois Apocalipse. As pessoas usam muito Apocalipse para condenar também o homossexual, porque Deus fala que os afeminados não herdarão o reino dos céus, mas você tem que procurar no hebraico, no original, o que Deus quer dizer, porque ficou meio confuso. Vamos supor, Deus está falando sobre afeminados. O que seria um afeminado? Afeminado é um homem que tem trejeitos femininos. Então, sendo assim, os gays que estão dentro da igreja, mesmo estando convertidos, servindo a Deus, mas têm trejeitos femininos, sendo crentes, irão para o inferno. Então as lésbicas, que são as mais masculinas, digamos assim, vão para o céu, porque elas não são afeminadas. Então o gay que não tem trejeitos femininos, mas é gay, ele vai para o céu, porque ele não é afeminado. Deu para entender? Porém, Deus é muito claro quando ele fala: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E aí as pessoas falam: mas nós não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome, não fizemos tantas coisas em teu nome. Mesmo assim, Deus disse: eu nunca vos conheci, manda para o inferno. Quem são essas pessoas? São os homossexuais? Não, são os religiosos. Ou seja, Deus condena os religiosos ao inferno, não os homossexuais. Resumindo o vídeo, porque ele já está bem longo, mas eu tinha que falar tudo aqui, deixar bem claro. Deus não tem prazer em condenar ninguém à morte ou ao inferno. Então pare de ficar condenando pessoas.
Você não é juiz, você não é Deus. E se brincar, você não vai para o céu. Você é que vai para o inferno, tentando levar os outros para o inferno. Pare de ficar atacando homossexuais na internet. Pare de fazer esse desserviço, porque você está afastando pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las dele. E aí você está sendo inimigo de Deus, inimigo dos planos dele. Porque Deus fala, aquele que não ajunta, espalha. Bem, esse é o vídeo. Espero ter sido útil. Beijo do tio Fera. Fui.